Bom, vamos começar, gente. Boa noite. Queria agradecer vocês mais uma vez por estar aqui com a gente hoje no nosso quarto Bootcamp. Esse Bootcamp, para quem já esteve presente nos outros, já percebeu a diferença de local. E a gente vai fazer também uma temática diferente hoje, né? Nos outros Bootcamps a gente vinha trazendo os empreendedores para contar um pouquinho da jornada e a gente vinha recebendo muito pedido de vocês para a gente falar um pouquinho mais de Venture Capital, né? Ou seja, como é que é a cabeça de um investidor, quais são os processos, quais são os desafios, o que a gente pensa. Muitos de vocês já estão investindo ou querem investir, ou já são investidores de fundo ou estão investindo diretamente. E a gente queria compartilhar um pouquinho da nossa jornada, o que a gente já fez, o que a gente aprendeu, e quem sabe ajudar vocês a fomentar os investimentos de vocês também. Tá? Acho que hoje para a gente também é um evento especial, diferente. A gente está começando com uma iniciativa do que a gente está chamando de Astella Knowledge. Como vocês sabem, conhecimento para a gente é uma matéria-prima muito importante, né? A gente é fissurado em buscar conhecimento, processar conhecimento e disponibilizar conhecimento para empreendedores, para investidores. E a gente está trazendo uma pessoa nova, um sócio novo para a Astella, que é o Chalfon, para cuidar um pouquinho dessa área. Para quem não conhece também, a Laura, minha co-founder, está aqui hoje, o Sato também, o time inteiro da Astella 100%, não, tem 80%, 85%, o Martino está em Milão, provavelmente na terceira garrafa de vinho já essa hora. Com certeza ele está bem melhor que a gente, né, Almir? Para quem quiser comprar vinho depois, o Almir trouxe um container cheio da Itália. Eu devia ter pedido para você trazer umas garrafas para a gente hoje. Mas a ideia e o conceito de hoje partiu, na verdade, de alguns de vocês que vinham, na verdade, reclamando, criticando. A gente fez ao longo do nosso caminho, a gente faz coleção de informação, né? Então, como é que a gente se organiza na Astella? A gente tem 10 áreas de conhecimento, 5 áreas para empreendedores, 5 áreas para investidores, e a gente vai colecionando melhores práticas. A gente vai organizando o nosso pensamento numa biblioteca de conteúdo que a gente usa para tornar o nosso trabalho mais fácil como investidor e mais fácil ajudando nossos empreendedores. E a gente tinha uma trilha de conhecimento, que é essa trilha aqui, para quem quiser depois, quem não viu isso aqui ainda, depois a gente compartilha com o maior prazer. Mas é uma lista enorme, gigantesca, de links, vídeos, de tudo aquilo que a gente acha essencial para um investidor de Venture Capital. O que qual que é a matemática do jogo. E a gente disponibilizava isso para alguns de vocês e vocês falavam, poxa, isso aqui é chato. Né? Não tenho saco, não tenho tempo para ler tudo isso aqui. Então, a ideia daqui hoje é a gente experimentar um pouquinho em compactar esse conteúdo todo. Essa trilha está aqui, está disponível. Quem não viu isso aqui depois quiser, de novo, a gente compartilha. E a ideia é a gente bater um papo em relação a esse conteúdo, tá? Dividindo um pouquinho como é que a nossa cabeça funciona, o que está lá dentro da nossa cachola, por que a gente pensa do jeito que a gente pensa, e a gente espera que isso possa ajudar vocês a acelerar o processo de vocês se tornarem investidor o mais rápido possível. Acho que só para a gente fazer um reconhecimento aqui de campo, quem aqui na sala é só empreendedor? Nunca fez nenhum investimento, como anjo, como... Já fez, já. Quem aqui é só investidor? Aí, para quem é empreendedor, um monte de dinheiro aí do lado. Então, a gente espera que isso aqui seja, talvez, o princípio de uma conversa para essa dobradinha, né? Vocês vão ver que muitos de vocês estão investindo e vão virar empreendedor, e muitos de vocês são empreendedores e vão virar investidor. Então, trocar essas melhores práticas dos dois lados, eu acho que é muito rico. Vou deixar aqui dois microfones na mão do Chalfon e do Ian. A ideia aqui é a gente bater papo, trocar ideia. Então, se vocês escutarem alguma coisa que vocês não concordam, tiverem qualquer dúvida, vamos fazer isso aqui o mais interativo possível. É um conteúdo longo, extenso. Prometo tentar cobrir isso aqui em 2 horas para tornar o menos chato possível. E, de novo, a gente usar isso aqui como uma experiência para ver aonde a gente tem que mergulhar e como que a gente mergulha daqui para frente. Tá bom?
Então vamos lá, começando o Venture Capital, quem que sabe quem que é esse senhor que está aqui na capa da apresentação? Alguém tem um chute? Aê, garota, já ganhou já o prêmio Astela 2018. Wilfred Pareto, italiano, nascido na França, um empreendedor que lá pelos 45 anos de vida resolveu virar economista, professor, e uma das coisas que mais incomodava ele era tentar entender por que a riqueza da Itália estava concentrada primordialmente na mão de poucas pessoas, né? Ou seja, 80% da riqueza italiana estava na mão de 20% da população. E ele se perguntava por que disso. Essa pergunta, essa busca deu origem ao que a gente conhece hoje como modelo mental de Pareto. E como vocês vão ver, no final das contas, Venture Capital é muito mais uma filosofia de vida do que uma técnica de investimento. E por que a gente diz que é uma filosofia de vida? Porque Venture Capital lida com uma situação que é mais comum do que a gente imagina no nosso dia a dia. Então, os princípios que regem a vida de um fundo de Venture Capital, de um investidor de Venture Capital, é a mesma que rege a riqueza de uma economia, né? Ou seja, por que tem gente muito mais rica e gente muito mais pobre? É a mesma regra que rege a indústria de música, né? Por que tem um Beatles que bomba e um monte de pequenos cantores que nunca veem a luz do dia? A mesma coisa para livros, a mesma coisa para filmes, a mesma coisa para popularidade. Por que o fulano de tal é mais popular na escola do que eu? O tamanho das cidades, por que uma cidade é maior do que a outra? Então, assim, todas essas ocorrências no nosso dia a dia, elas são fruto de um mesmo princípio, né? Regidas pelo mesmo conjunto de regras ou de formatações que eu acho que se aplicam ao nosso mundo, seja a gente como empreendedor, seja a gente como investidor. E o que é isso, né? Ou seja, o que é essa tal dessa exponencialidade? Por que ela acontece? Por que é difícil da nossa cabeça entender, né? A nossa cabeça animal não foi feita para pensar em exponencialidade, a gente foi feito para pensar em linearidade, em coisas lineares. Como que a gente cria alguma coisa exponencial? E principalmente, se eu não sou exponencial, se eu não sou o cara mais popular da escola, o que eu tenho que fazer a respeito disso? Mudo de escola? Mudo de cidade? Ou eu consigo fazer alguma coisa para tentar ser o mais popular? Né? Se eu não sou a startup mais demandada, mais chique do momento, o que eu faço? Né? Fecho as portas ou procuro alguma outra maneira de interagir com isso? Se eu não sou o investidor mais hot do mercado, o que eu faço? Então, essas são perguntas que permeiam a nossa cabeça todo dia, tanto no momento que a gente está escolhendo um empreendedor, quanto no nosso dia a dia, né? Ou seja, como é que a gente reage, a gente Astela, no momento de mercado onde a Monax já fez o primeiro unicórnio, né? Que posicionamento a gente se coloca diante de uma situação dessa? Como que o empreendedor tem que fazer quando a Creditas levanta 55 milhões de dólares, 6 meses depois de ter levantado uma outra rodada de 25 milhões de dólares? Tudo isso faz parte de um mesmo sistema, né? E a gente precisa entender quais são os princípios desse sistema para a gente tentar reagir, para a gente tentar poder, de alguma maneira lúcida, entender e atuar em cima dessas informações de mercado. Então, vamos começar falando um pouquinho do que é exponencial, né? Aqui, acho que, graficamente, a distinção, né, de uma curva de Gauss e uma curva exponencial. De novo, tudo aquilo que é linear cai dentro de uma curva de Gauss, uma distribuição, e tudo aquilo que é exponencial segue essa curva de potência. Mais fácil a gente começar a falar do que é exponencial, explicando o que não é exponencial, né? Então, o mundo é dividido nesses dois blocos. Ou as coisas elas são lineares ou elas são exponenciais. O que é linear? Por exemplo, se a gente pegar uma média da altura aqui na sala. Tem alguém aqui que tem mais de 1,86 m? Quanto? 1,90 m. Tem alguém que tem menos que? Alguém menos de 1,57 m? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se a gente fizer uma conta de todas as alturas aqui na sala, a gente provavelmente vai chegar numa curva azul, né? Se a gente
pensar num processo produtivo, né? Eu preciso de uma receita para fazer um bolo. Se eu quiser fazer 10 bolos, talvez eu vou precisar das mesmas 10 receitas. Isso é um processo linear. O que é um processo exponencial? Um processo exponencial é tudo aquilo que gera algum tipo de economia de escala. E talvez a coisa mais permeável na natureza que gere uma economia de escala é o sistema metabólico. O que acontece cada vez que um animal dobra de peso? Ele precisa só de 0,75 vezes mais energia. Né? Então, se eu dobro de tamanho de um animal, aquele animal não precisa de 2 vezes mais energia. Né? Ele precisa só de 1,25 a mais. Então, isso é um processo exponencial natural e é o máximo que a natureza conseguiu gerar de exponencialidade. 3/4 de uma potência é o máximo que a natureza gera de exponencialidade. Então, como que a gente entende o que é exponencial? É quando uma mudança numa variável gera uma mudança desproporcional na outra variável. E é isso que a gente tenta entender, qual que é o tamanho dessa variância e como é que eu causo essa variância acontecer. Por que exponencialidade é algo muito difícil da gente entender? Né? Por que o nosso cérebro não está preparado para ela? Tem dois casos clássicos, né, de discussão de exponencialidade em qualquer aula de estatística. A primeira dela é uma das lendas talmúdicas, né, do Talmud, que é uma lenda que diz que quando uma pessoa lá inventou o xadrez, ele apresentou para um dos reis, o rei gostou tanto do jogo que falou para ele que ele podia escolher qualquer coisa no reino que ele ia dar de presente. O cara, como era matemático, falou assim, muito simples, eu vou colocar 1 grãozinho de trigo na primeira casa do xadrez, depois 2 na segunda, 4, 8, 16, e eu quero dobrar de grãos a cada casa. O rei na hora topou e pediu para um dos auxiliares dele providenciar a quantidade de grãos necessário. Depois de 1 semana sem resposta, o rei foi falar com o seu auxiliar, perguntar por que não estava pronto ainda o prêmio, e o auxiliar dele voltou dizendo que não haveria grão suficiente no reino, nem riqueza suficiente no reino, para terminar de fazer o resto da conta do tabuleiro. Por quê? Porque essa conta exponencial, né, que dobra a cada casa, gerava um total de 10 quadrilhões de grãos, né, dentro de uma pequena tabuleiro de xadrez. Né, de tão difícil que é a gente se propor diante de uma situação como essa. Uma outra situação também bastante típica para a gente entender exponencialidade é a gente fazer um estudo de cultura de bactérias. Se a gente tiver um recipiente com um conjunto de bactérias que dobra, né, a cada minuto, e a gente começar esse processo às 8 horas, e ele tem que terminar até meio-dia, a que horas do dia o frasco vai estar pela metade, Lauro? Ele dobra, começa às 8 horas, dobra a cada minuto, e ele vai completar de encher o frasco ao meio-dia. Que horas que o frasco está pela metade? Quando faltar 1 minuto. Né? E isso é o que é difícil da cabeça pensar. Né? A cabeça não consegue pensar se a gente não parar e entender que isso não é uma relação linear, é uma relação exponencial. E é justamente essa parada que todos nós temos que dar quando a gente estiver falando de uma startup. Quando a gente estiver falando de um investimento anjo, de um investimento seed, série A, série B, assim por diante. Estamos ou não estamos diante de algo exponencial? Qual que é a magnitude dessa exponencialidade? Em que horas do dia eu estou ao longo dessa jornada? Está começando ou está acabando? O resultado, como a gente viu, é que tudo aquilo que é exponencial tem alguma taxa de duplicação constante. Né? E é por isso que nós, como investidores, vocês, como empreendedores e investidores, somos tão neuróticos com a atração. Né? Ou seja, a empresa está dobrando de tamanho mês a mês, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, a cada ano. Né? Ou seja, qual que é a taxa de duplicação? Existe ou não existe um processo de crescimento exponencial que justifique um investimento dessa natureza? Como que a gente percebe que é algo exponencial? Quando a gente olha para a atração dos últimos meses e percebe que a atração desse mês já é maior do que a soma dos outros 12 meses.
Então, enquanto eu não estou produzindo isso, eu não entrei em processo de crescimento exponencial. Eu não pertenço a esse mundo que a gente tanto quer dos unicórnios. Para quem tiver interesse em se aprofundar nessas questões filosóficas relacionadas ao exponencial, acho que o livro que a gente mais gostou até hoje é o Black Swan. É um livro super interessante para quem quer se aprofundar um pouquinho mais em relação a esses assuntos exponenciais. Alguma dúvida, pergunta, sugestão, reclamação até agora? Não? Podemos seguir adiante? Maravilha. O que São Mateus tem a ver com essa história? São Mateus foi talvez o primeiro filósofo a ter registrado o efeito positivo e nefasto de tudo isso que a gente está estudando, Porque no Evangelho de São Mateus ele dizia que os ricos ficam sempre mais ricos e os pobres ficam sempre mais pobres. Essa é a regra básica de todo o processo exponencial. Quem cresce, cresce muito mais, quem não cresce, decresce muito mais rápido do que os outros. E como é que eu tenho certeza que eu estou do lado que vai crescer e não do lado que vai decrescer? Como é que eu sei que eu vou ficar rico e não vou ficar pobre nessa história toda? Por que isso? Porque todo o processo exponencial, ele é, por si só, um processo que gera uma vantagem comparativa. Ele é o que os estatísticos chamam de uma trajetória dependente, ou seja, o que aconteceu ontem importa para o que vai acontecer hoje. Qual que é o contrário disso? Jogo de dados. A cada vez que eu jogo um par de dados, é como se o relógio começasse a cada rodada. No nosso mundo, a rodada anterior impacta a próxima rodada. Então, se foi uma boa rodada ontem, a chance de ser uma boa rodada hoje é maior. Então, isso causa com que todo dia, toda semana, todo mês, quando a gente investe, quando a gente está numa startup, a semana tem que ser melhor do que a semana anterior, o mês tem que ser melhor do que o mês anterior. Senão, eu não consigo, de novo, entrar dentro desse processo exponencial. Isso vale para tudo na vida. Então, para quem gosta de fazer exercício, quando você começa para praticar algum esporte, no primeiro dia você levanta 10 quilos, no segundo dia você consegue levantar 20 quilos. É um crescimento exponencial. No terceiro dia, talvez 40 quilos. No sexto dia, você não consegue mais dobrar, talvez você consegue aumentar em 10%, até você chegar na estabilidade, teu crescimento exponencial parou. Você deixou de ser um unicórnio. Coisas que a gente faz que nunca acabam. Estudar, ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. É um processo exponencial que nunca para. Então, o que a gente procura fazer no nosso dia a dia é nos envolvermos com atividades que sejam sempre exponenciais. Um exemplo prático dessa trajetória dependente muito famosa é a guerra do VHS contra o Betamax. O que pouca gente sabe é que foram 3 erros clássicos que levaram o fracasso do Betamax e a vitória do VHS. O primeiro erro que a Sony cometeu foi ter proibido os vídeos pornográficos de serem vendidos no formato do Betamax. Isso por si só cortou 99% do mercado de quem queria assistir vídeo naquela época. Consequentemente, as lojas que alugavam fitas tinham uma demanda muito maior para o VHS. O próximo evento dependente foi as fábricas que forneciam as fitas para as locadoras encalhavam muito mais Betamax do que VHS, até que chegou um ponto que elas pararam de fabricar Betamax e só VHS. Então, assim, um caso clássico de 3 eventos dependentes que geraram o sucesso de um padrão e o fracasso de outro. Nossa recomendação aqui para esse tema, para quem quiser saber um pouquinho mais disso, é o Efeito São Mateus. É um livro fabuloso que discute a história da humanidade ao longo desse tipo de efeito, o que a gente pode fazer, como que a gente lida com esse tipo de situação em situações sociais, situações de negócio, situações econômicas. É um livro bem interessante.
a melhor maneira da gente lidar com uma situação exponencial é a gente entender qual que é a diferença de talento e sorte em tudo aquilo que a gente faz. Existe um contínuo em todas essas atividades de coisas que a gente faz que são 100% sorte. Vamos pegar aqui uma roleta, ou dado, é 100% sorte, não tem efeito nenhum eu ter talento, eu posso ser o melhor jogador de dado do mundo que a minha sorte não vai mudar. E do outro lado, coisas que são quase que 100% talento, como o jogo xadrez. É muito difícil ou quase impossível, estatisticamente, um novato ganhar de um expert no jogo. A mesma coisa no tênis. E a gente precisa entender aonde a gente está nesse contínuo e os estudos hoje em dia mostram que o nosso mundo, o mundo das empresas, está mais ou menos no meio dessa curva. É mais ou menos a mesma estatística do futebol. Dizem que o futebol é 55% talento e 45% sorte. E é por isso que a gente nunca pode reclamar do juiz, porque na maioria das vezes é o azar e não o juiz que errou. O que isso quer dizer para a gente na prática? Que de tudo aquilo que a gente faz, 55% do resultado da nossa atividade tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com o nosso processo de aprendizado. Mas tem 45% de chance. O nosso competidor pode lançar o produto no mesmo dia, o outro fundo pode captar a mesma coisa que você no mês anterior, coisas que estão completamente fora do nosso controle e que você tem que colocar no meio dessa equação para você poder fazer algum sentido de tudo isso que acontece. Como é que a gente faz para lidar com essas duas coisas? Bom, o talento é muito fácil, ou seja, nada vence a prática deliberada. Quero ficar bom em alguma coisa, estudo até ter as 10 mil horas. Pratico até ter as 10 mil horas. O desafio é como que a gente, como investidor ou empreendedor, lida com a tal da sorte, com aquilo que eu não posso fazer nada. Existem 3 macroestratégias para a gente fazer isso. A primeira delas é tentar tornar o jogo favorável àquilo que a gente tem de especial e não aquilo que o nosso concorrente tem de especial. O que os economistas chamam de agregação. Eu faço bundle de produto, eu junto competências que o meu competidor não tem. Eu posso fazer uma série de atividades para tornar o jogo mais favorável para a minha empresa, para o meu fundo, do que para o meu concorrente. A segunda delas é buscar atividades que gerem causa e efeito. Então, é por isso que vocês escutam muito a gente falando da tal das máquinas. Máquina de produto, máquina de vendas, máquina de customer success, máquina de talento, máquina de governança. Toda vez que a gente exerce uma atividade e a gente maquiniza ela, a gente provoca causa e efeito naquilo, a gente está tirando uma grande parte da sorte, uma grande parte do acaso desse tipo de equação. Então, por isso que você vê a gente, você vê o Bruno, o time da Resultados Digitais, tão paranoicos com essa coisa de criar máquinas, de playbookizar tudo aquilo que é possível, porque é a única maneira que a gente tem no dia a dia de eliminar sorte daquilo que a gente faz. E, por fim, sempre procurar opcionalidade, ou seja, estar em casas, estar em situações onde a gente possa gerar alguma outra coisa que a gente não está pensando, que não faz parte da nossa estratégia hoje. Então, é sempre através dessas 3 atividades que a gente consegue, de uma maneira ou de outra, lidar com o evento da sorte. De novo, para quem quiser se aprofundar nessas técnicas de como lidar com o talento, como lidar com o acaso, quais são as diferentes técnicas, playbooks que a gente tem para lidar com isso, esse livro é maravilhoso. O Malbusan, ele é o Head de Equity Research do CS First Boston. Ele que desenvolveu esse estudo com o contínuo de Skill and Luck. É um livro muito bacana. Mas e aí, Edson, a gente vai falar de Venture Capital ou não vai falar de Venture Capital? A gente vai falar de Venture Capital agora. Alguma dúvida, pergunta? Meia hora de papo e nada. Foi útil até agora, pelo menos? Bom, eu vou tentar deixar claro por que acho que tudo isso é crítico e importante para o nosso dia a dia. Eu acho que para falar de Venture Capital é importante a gente contextualizar o que a gente vive.
E tudo isso que a gente vive hoje em relação a venture capital, a música, a livros, está tudo muito relacionado com a Revolução Industrial, né? Até a Revolução Industrial, existiam muitas poucas coisas que eram exponenciais na humanidade. E foi a partir ali de 1779 que as coisas começaram a mudar. Quando a gente olha para trás, a gente olha para esses últimos 250 anos, a gente consegue enxergar 5 grandes ciclos tecnológicos, né? Todos eles com uma duração mediana de 70 a 75 anos de idade, né? Então, o primeiro com a Revolução Industrial em 1779, o segundo com a Revolução do Vapor em 1812, o terceiro com o processo de usinagem de Bessemer em 1874, Ford, 1912, Intel, 1972. Cada um desses ciclos tiveram um período de 30 anos de bonança, de bolha, né? Todos eles tiveram bolhas tecnológicas especulativas, todos eles tiveram 1 a 2 grandes crises globais, 2 crashes globais, e depois 30 anos de bonança econômica, né? A gente acredita que depois de 30 anos de bolha, a partir de 72, 2 crises, 99, 2000 e 2008, 2009, a gente está entrando, a gente está no meio dos últimos 30 anos do nosso ciclo econômico, né, onde a gente espera que a gente tenha ainda um surplus econômico ainda maior, dado desse, né, vácuo de tecnologia que a gente vive, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, empreendendo ou investindo através dessas tecnologias. O que isso tem a ver com Venture Capital? Venture Capital, do jeito que é estruturado hoje, começou na Alemanha pós-Revolução Industrial. A Alemanha foi o primeiro país que tentou, como bom alemão, sistematizar o que foi a Revolução Industrial. Acho que revoltados com o fato de tudo ter acontecido na Inglaterra, o governo alemão investiu milhões tentando replicar toda aquela situação na Alemanha. Eles compraram fábrica, desmontavam fábrica na Inglaterra, remontavam na Alemanha. Contratavam os empreendedores, levavam para a Alemanha. Colocavam alemães estudando essas fábricas na Inglaterra. Depois de 30 anos estudando todo esse processo, que eles conseguiram replicar isso na Alemanha, eles criaram uma metodologia que quando, principalmente os cientistas judeus, começaram a migrar para os Estados Unidos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia, esse modelo mental foi transferido para a indústria de tecnologia dos Estados Unidos, que é o que a gente conhece hoje como Stage Gate. O que era o Stage Gate? O Stage Gate foi uma maneira que os alemães desenvolveram de desenvolver novos produtos. Lá atrás, eles foram os primeiros a perceber que desenvolver algo novo era extremamente arriscado. E que, ao invés de eu tentar ter a ideia certa do produto certo, eu tinha que ter um processo de testar várias coisas, experimentar algumas coisas que dessem certo, prototipar algumas outras, testar mercado algumas outras e só lançar um produto. Então, essa foi a primeira vez que o mundo trabalhou com a criação do futuro, com a inovação, dentro de um processo mental de funil. Comece com 100 ideias, testo essas 100 ideias no primeiro gate, com algum critério. Filtro essas 100 ideias em talvez 50. Gasto um pouquinho de dinheiro para fazer um pouquinho de pesquisa de mercado dessas 50. Tem um segundo gate, talvez sobrem 30 ideias válidas. Dessas 30 ideias, eu gasto ainda mais dinheiro prototipando. Prototipo 30, talvez sobrem 10. 10 eu gasto ainda mais dinheiro e conduzo uma pesquisa ainda mais robusta e só produzo um produto. Mesmo assim, de cada produto lançado na história da humanidade, até hoje, 50% dos produtos lançados dão errado. Até hoje, 50% de qualquer produto lançado dá errado. Então, essa foi a primeira vez que a humanidade trabalhou com um processo, um modelo mental claro de como trabalhar com todas essas incertezas e como fatiar o risco de cada uma dessas etapas de uma maneira que eu pudesse maximizar a minha chance de sucesso em qualquer atividade que eu estivesse desenvolvendo. Esse processo culminou, de novo, com uma migração violenta, de brain power da Alemanha para os Estados Unidos. Para quem não sabe, tudo isso que a gente vive até hoje, estamos aqui, a internet,
é fruto da Segunda Guerra Mundial. Foram bilhões de dólares gastos em Manhattan e em Palo Alto para desenvolver a tecnologia que os Estados Unidos precisava para entrar na guerra. Isso gerou uma bonança de pesquisa nunca vista na humanidade, e provavelmente a gente nunca mais vai ter, a não ser diante de uma outra situação como aquela, um volume tão grande de recursos, buscando novos produtos, buscando novas tecnologias, e tudo que a gente vive ainda é uma grande reverberação daquela fase. Mas o mais importante, além de todo esse dinheiro, de toda essa pesquisa e desenvolvimento que foi gerada na Segunda Guerra Mundial, esse modelo mental do StageGate permeou toda a indústria tecnológica americana. Então, toda grande empresa americana de tecnologia trabalha com Product Management, trabalha com esse modelo mental de StageGate. Para eles é muito mais natural do que para a gente viver isso. Década de 70 a gente teve o Atari, no meio da década de 70, ali para 78, a gente teve a Intel, 72, o que culminou com o lançamento do Atari, que foi talvez, acho que a primeira grande explosão, né, Laurão? Você comprou na loja, não comprou? E foi o Atari que eu acho que gerou a indústria de Venture Capital do jeito que a gente conhece hoje. Foi ali que o Don Leone, antes de fundar a Sequoia, fez o primeiro investimento dele, e tudo aquilo que a gente conhece de Sequoia, Kleiner Perkins, nasceu mais ou menos ali naquele período. A indústria de Venture Capital, de uma maneira bastante natural, acabou se encaixando ao longo da mesma jornada do StageGate. Embora a gente nunca tenha achado nenhuma menção bibliográfica, de que foi exatamente isso que o Doug Leone, o Don... Ai, gente, como é que chamava o fundador da Sequoia? O Don... Doug Leone é o atual, enfim, vou lembrar o nome dele. Não existe nenhuma prova de que ele tenha pensado nisso, ou seja, quando ele lançou o fundo dele. Naturalmente, a indústria de Venture Capital, ao longo dos últimos 40 anos, foi se desenvolvendo e foi se encaixando dentro dessa própria estrutura do StageGate. Então, o que a gente conhece como anjo, seed, série A, B, C, D, nada mais é do que a terceirização do StageGate. Então, antigamente, o que eu tinha? Eu tinha uma pessoa, um Product Manager dentro de uma empresa, controlando todo o StageGate. Era o empreendedor ou o Product Manager que definia quais dos 100 projetos mereciam passar para a próxima fase. O que o Venture Capital fez? Explodiu isso. A gente quebrou esse processo e levou a decisão para o mercado. Então, não é mais o Lauro que decide o que vai passar no StageGate, mas somos todos nós investidores que vão olhar aquelas 100 oportunidades, vamos investir em 20. Dessas 20 que a gente, como anjo, investir, provavelmente vai ter uma outra tanta que os fundos vão, e assim por diante. Então, assim, o mundo de Venture Capital nada mais é do que a continuação do que era o StageGate. De novo, para quem quiser se aprofundar aqui no tema, o livro da Carlota Pérez, Technological Revolutions and Financial Capital, ela conta com detalhes toda essa trajetória de todos os ciclos, desses 5 ciclos macro-tecnológicos, o que aconteceu em cada um deles, e traz para a gente, acho que, ensinamentos bastante importantes do que pode estar acontecendo nos próximos 30, 40 anos. A similaridade desses ciclos ao longo dos últimos 250 anos é gigantesca. Bom, descendo um pouquinho mais para o dia a dia, para a questão operacional, o que é e o que faz um investidor de Venture Capital? Um investidor de Venture Capital nada mais é do que o gatekeeper, de cada uma dessas fases, e o que ele faz é basicamente escolher e ajudar. E aqui a gente traz um paralelo muito significativo com o mundo da música. Toda grande gravadora tem um departamento que chama A&R, que é Artists and Repertoire, que nada mais é do que um mini fundo de Venture Capital que fica vendo centenas de milhares de artistas, escolhendo algumas dezenas para produzir uma demo. Dessa demo vai sair provavelmente alguns discos,
e provavelmente 1 ou 2 vão ser lançados. Então, assim como uma editora de livro, assim como uma gravadora de disco, assim como um estúdio de Hollywood, assim como a Globo, nós aqui fazemos parte de um modelo mental similar como esse. Ou seja, nossa tarefa básica é enxergar um universo, escolher aquilo que a gente consegue enxergar e, a partir do momento que a gente escolhe, ajudar essa coisa a dar certo. Seja investimento, seja um produto, seja uma música, seja um livro, o processo é exatamente o mesmo. E o que eu acho que todas essas indústrias aprenderam ao longo do tempo? Que é impossível endereçar todos os riscos de uma vez, né? Não dava para fazer do Beatles a super banda no dia zero, né? O que o George Martin podia fazer ali era gravar 1 ou 2 demos, torcer para que esses 1 ou 2 demos caíssem na mão das pessoas certas, nos jornais certos, para que se saísse no jornal certo, o Beatles ser chamado para o show que tinha todo domingo, e se o Beatles conseguisse nesse show no domingo, talvez ele fosse chamar a atenção de alguma outra gravadora maior. A partir do momento que os Beatles foram achados por uma gravadora maior, eles precisavam de uma outra gravadora, eles precisavam de uma série A nos Estados Unidos, uma outra gravadora que levasse eles para o mercado americano. Então, da mesma maneira que a gente tem essa concatenação entre Anjo, Seed, série A, isso se repete em todas essas indústrias, né? É exatamente a mesma coisa. E não por coincidência, né, a gente vive num mundo de 5 etapas. Quando a gente olha para o Crossing the Chasm, quando a gente olha para o Blitzscaling, todos esses modelos mentais trabalham o mundo em 5 fases, né? Quais são as 5 fases do Crossing the Chasm? Estou vendendo para os inovadores, aí eu vendo para os early adopters, early majority, late majority, laggards. Qual que é o modelo mental do Blitzscaling? Tribo, família, tribo, vila, cidade, nação. Stage gate, 5 etapas, né? Seja coincidência ou seja simplesmente o reflexo de algo que é natural e deve ser natural, todos esses modelos mentais trabalham com 5 etapas, né? E não é à toa que, de novo, a gente está falando de Anjo, Seed, série A, série B, série C, né? Como sempre, essas 5 etapas se repetem de uma maneira bastante clara, bastante delineada. E o que eu acho que a gente tem que aprender é em qual estágio, com qual risco eu, como investidor ou eu, como empreendedor, consigo lidar melhor, né? E como a gente não consegue tirar todos os riscos da mesa de uma vez, qual o risco que eu consigo tirar quando eu sou anjo? Talvez o único risco que eu consiga tirar da mesa quando eu sou anjo é o do produto. Quando chega para a gente no seed, qual que é o risco que a gente tenta tirar da mesa? Distribuição. Que risco que a série A, Kazek, Monax, Redpoint tentam tirar da mesa? Capacidade de crescer uma organização, né? Estou falando de 100 pessoas, querem crescer para 200, 300, 400, 500 pessoas. Que risco que a série B tenta tirar da jogada? O risco de governança. E assim por diante. Então, a gente vai tirando um risco por vez, e acho que talvez o papel mais importante da gente se entender como investidor é qual risco eu consigo tirar da mesa. Por quê? Porque cada uma dessas etapas tem um risco pré-determinado. Existem inúmeros estudos, esse é apenas um deles, que mostra qual que é o funil do Venture Capital. De uma maneira bastante simplória, cada 1000 empresas que começam com anjo, só 100 chegam no seed, só 25 na série A, 12 na série B, 6 na série C e 3 empresas chegam ali talvez num IPO, né? E só uma vira unicórnio. Isso sem contar as milhares de empresas que começaram a jornada e não chegaram nem no anjo, né? Então, é um funil quase desolador, né? A gente olha para isso aqui, a gente se pergunta, é isso mesmo que a gente tem que estar fazendo da vida? Tem que gostar de risco. Mas uma vez entendido, a beleza disso aqui não é para desanimar, né? A gente não quer desanimar o investidor, a gente não quer se desanimar e a gente também não quer desanimar o empreendedor. O que a gente quer fazer aqui é reconhecer qual que é o risco real daquela fase e como é que eu posso compartimentalizar o risco daquela etapa. É por isso que é tão bonito para qualquer processo essa cadência que o mundo de Venture Capital dá para esses diferentes estágios.
né? Quando a gente fala de 18 e 24 meses entre cada rodada, o que a gente está falando é, vamos focar num risco? Vamos tirar um risco da mesa aqui agora? O que a gente pode fazer? Se a gente conseguir tirar esse risco da mesa, será que na próxima etapa vai ter um outro investidor que vai levar isso para frente? É por isso que a gente, no nosso caso, a gente não gasta tempo nenhum tentando prever mais do que os próximos 18 e 24 meses. A única coisa que a gente quer saber é qual que é a chance de chegar na próxima etapa, né? Vai ter banda, vai ter runway. Se chegar lá, o que acontece? Vai ter um outro investidor? A gente vai conseguir levar essa empresa adiante sozinho? Ou ela vai conseguir chegar num break-even que a gente vai conseguir ter tempo, paciência para pensar e esperar o mercado responder para aquela oportunidade. Então, de verdade, a única coisa que importa é saber qual que é a próxima etapa, como é que a gente chega lá. Perguntas? Provocações? Discordâncias? Não? Tá bom. A segunda pergunta que a gente se faz é quanto que vale cada etapa? Né? Ou seja, se eu estou correndo esse risco, o que eu posso esperar de valor, de criação de valor entre cada etapa? E o que a gente aprende é que existe uma mediana muito clara de multiplicação de valor entre cada etapa na faixa de 2 a 3 vezes. Então, cada etapa desse cassino multiplica as coisas por 2 a 3 vezes. Então, assim, a única coisa que a gente tem que fazer aqui, racionalmente, é calcular qual que é o risco-retorno dessa etapa. Se eu sei que eu estou entrando num seed com 15 milhões de pre-money e eu sei que a chance de eu fazer uma série A 45, 50 ela é alta, quanto que eu estou disposto a pagar numa rodada de 15 milhões de reais para poder ter esse upside de 3 vezes. E o que será que acontece se eu conseguir fazer 2 pernadas? Né? Se eu conseguir entrar no anjo, chegar no seed, chegar na série A, chegar na série B. Quando você faz o investimento, já tem na cabeça se você vai sair na série A, na série B ou no seed? Eu acho que, no nosso caso específico, a gente espera pelo menos 3 rodadas. Isso não quer dizer que não existam, e a gente pode falar um pouquinho mais disso com profundidade, chances de saída em cada uma delas. E em quanto tempo? O mercado ele é quase que demoniacamente preciso nos 18, 24 meses. Se você fica 18, 24 meses sem captar, a sua atratividade no mercado cai significativamente. Mas desculpa. Claro, quanto você quiser. Daqui a pouco vai acabar o material e... A primeira captação, da primeira para a segunda, é 18 a 24 meses. Tá bom. É dessa maneira que a gente procura dosar. Tá bom. Né? Então, quando, por exemplo, um anjo, ele tem que olhar e falar o seguinte: quanto tempo e quantos recursos essa empresa precisa para chegar no seed? O seed tem que preocupar quanto tempo e quanto dinheiro aquela empresa precisa para chegar na série A, e assim por diante. E o break-even? Break-even é uma decisão, é um benefício que o empreendedor tem de controlar o seu próprio destino. Eu acho que nós, como investidores, não deveríamos perseguir o break-even como um objetivo em si, mas como uma opcionalidade de gestão de risco. O que eu quero dizer com isso? E aí depois, se o Bruno puder comentar um pouquinho também da RD, a gente usa a RD como um exemplo. Eu acho que a indústria, ela favorece o crescimento. Ou você cresce, ou você dobra, triplica a cada ano, ou você não é nada. Então, a variável sendo maximizada aqui é taxa de crescimento. Se eu estou queimando caixa para crescer, sabendo que eu vou chegar lá na frente e vai ter mais dinheiro me esperando, ótimo, vamos embora. Né? Vamos queimando até a gente chegar na próxima etapa. Estou chegando na próxima etapa, está difícil de imaginar quem vai me bancar a próxima etapa. Se eu não conseguir break-even, operacionalmente falando, ferrou.
Então, a gestão de risco que o investidor tem que fazer, o empreendedor tem que fazer, é essa. Que risco que eu estou disposto a correr para não deixar de ser sexy? Porque se eu não triplicar, quadruplicar, eu deixo de ser sexy, vis-à-vis ser dono do meu próprio destino e ser uma empresa que cresce a 20%, 30% ao ano. E aí eu saio da esteira de Venture Capital. Eu passo a ser uma empresa legal dentro do mundo linear, mas eu deixo de fazer parte das coisas que pertencem ao mundo exponencial. Faz sentido? Entendido. Quer falar alguma coisa? Passa o microfone lá para cima. Se quiser ir falando, acho que dá para escutar, né? Bom, perfeito. E aí grava, né? Bom, voltando um pouquinho no que você já tinha falado, qual que é o fator decisivo para saber se a Stella levará até uma próxima rodada ou se ela vai passar o bastão da startup para um outro investidor na rodada seguinte? A questão fundamental aqui, no caso de um fundo, é quanto de dinheiro você tem para alocar para os seus diferentes ativos. E a gente já vai falar um pouquinho disso com mais detalhe, mas assim, a vida de um investidor, seja ele anjo, seja ele um fundo, é concentrar o mais rápido possível as apostas. Porque a gente sabe que só uma ou duas é que vão dar muito certo. Então, como investidor, a gente não pode nunca, como a gente faz na bolsa, né, que a gente aloca em diversas empresas, em 20, 30, para ter um portfólio bem distribuído. No mundo do Venture Capital, o que a gente tem que fazer a gente faz o máximo de número de apostas possível, o mais cedo possível. Aquelas que vão ganhando exponencialidade, você vai dobrando, ou seja, você vai concentrando o teu portfólio. E no final da vida do teu portfólio, você está altamente concentrado, se der sorte, nas coisas que deram certo. E não concentrado nas coisas que deram errado. Perfeito, muito obrigado, Edson. Então, a gente calcula... Oi, Edson. Opa, vamos lá. Se puder voltar um slide. Claro. Quão maduro o ecossistema brasileiro está, na tua opinião, em cada uma dessas fases, do ponto de vista de existência de fundos em cada uma das etapas? Existe uma oportunidade maior em alguma dessas etapas que você vê claramente? Fala um pouquinho da tua opinião. Claro. E acho que agora vai ser legal ter a opinião de todo mundo, né? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente enxerga o mercado muito líquido na primeira etapa dos anjos. A gente brinca que hoje no Brasil tem mais anjo do que pecador. Um volume significativo no seed, que é onde a gente está, né? Então, você tem Astela, você tem Domo, você tem DGF, você tem Barn, SP Ventures. Um volume significativo na série A, Kazek, Monax, Redpoint e Brix. E levando em conta que todo mundo às vezes desce, às vezes sobe, né? E tem mais uns outros 30 players, né? Talvez com menos histórico, menos reputação, mas acho que tem vários investidores nossos aqui e quando a gente vai vender o nosso produto, a gente está competindo contra 40 caras. Então, assim, não falta dinheiro no mercado brasileiro. A régua, ela está muito bem montada, né? Então, não é à toa que o Brasil hoje já é o 10º, São Paulo já é o 12º ecossistema de startups do mundo, sendo que as 6 primeiras são cidades americanas, né? Então, se você juntar tudo nos Estados Unidos, a gente está ali num 6º, 7º lugar. O que eu acho bastante significativo. Acho que talvez, se a gente dobrar o volume de capital, eu acho que a gente ainda vai ter um mercado saudável. Mais do que dobrar, hoje, eu acho que seria um pouquinho arriscado. Acho que a nossa impressão do que falta hoje no Brasil é Série B. Eu acho que, primeiro, pelo tamanho, né? A gente está falando de rodadas aí de 20 milhões de dólares para cima, né? 20, 50, 60 de dólares. Num valuation ainda alto,
que para quem está numa Série B, né, fazendo uma rodada de 60 milhões de reais, o cara já está pensando pelo menos em 2x. Né? Então, você tem que pensar que aquela empresa vai pelo menos dobrar de tamanho numa potencial saída. Então, acho que a gente ainda não tem tamanho de mercado, talvez a gente deve ter umas 40 empresas hoje no Brasil, nesse universo de Series B, o que é um universo pequeno para você falar, tem um fundo, mas eu acho que tem um outro lado benéfico que está forçando a gente que está nos estágios iniciais a ajudar a criar empresas de qualidade americana. Né? Então, de novo aqui pegando um pouquinho no pé do Gice, né? A RD, quando levantou a Série B, levantou com as métricas típicas de um SaaS americano. Né? Os fundos de fora olhavam para eles como se estivesse olhando para uma startup do Vale. Taxa de crescimento, margem bruta, churn, produtividade por headcount, né, Bruno? Extremamente competitivo. O que força, eu acho que essa geração, essa safra que a gente tem é altamente competitiva. O que é muito bacana, né? Porque o Brasil já provou, Astela, Redpoint, Kazek, Monax, acho que todos os seus portfólios já provaram que o triple, double é possível no Brasil. O que está demorando mais do que os Estados Unidos é o estágio inicial. Nos Estados Unidos, os empreendedores demoram de 9 a 15 meses para sair do zero para o Product Market Fit. 9, 15 meses com $300 mil. Aqui no Brasil a gente não tem dados, mas pelo que a gente vê, pelo que a gente recebe, os empreendedores têm precisado de 3 vezes mais tempo, 3 anos e meio, e 3 vezes mais capital. O que torna a equação de ser anjo mais complexa. Né? Porque eu estou precisando de mais tempo, mais dinheiro para fazer um produto que em outro mercado precisaria de menos tempo, menos dinheiro. Então, se tem uma área que eu acho que todos nós temos que trabalhar para melhorar, é o super early stage. Qual que é o bom da história? A gente brinca, no caso da Astela, a gente mantém uma lista de 20 empresas que a gente está sempre namorando. Né? Dessas 20 empresas, metade delas são de second timers, são de serial entrepreneurs. Então, acho que logo a gente vai estar closing the gap nessa etapa, o que vai tornar economicamente o investimento anjo muito mais propício, e aí sim, acho que a gente vai ter uma cadeia bem interessante. Você acha que essa disparidade do Product Market Fit americano para o brasileiro é a qualidade do empreendedor junto com a maturidade do mercado brasileiro? Qual você acha que é o maior empecilho aí? Eu acho que é a experiência do empreendedor. Eu não colocaria nem qualidade, tá? Mas o cara não tem as 10 mil horas de tecnologia, o time não tem 10 mil horas. Nos Estados Unidos, lembrando, né, a mediana de idade no ano de fundação de empresas de sucesso é 38 anos. Time que já trabalhavam 2 ou 3 vezes, né? Então, você não tem que decidir no meio da montanha quem que é o chefe. Né? Já parte, todo mundo sabendo o que tem que ser feito, já tem experiência em tecnologia, já tem experiência em construir produto. Então, acho que quando a gente vai tendo esse segundo, terceiro ciclo, essas coisas vão ficando mais rápido, e aí acho que para quem não conhece aqui o OneVC é um dos fundos que eu acho que estão atuando nesse estágio de uma maneira americanizada, que eu acho que é crítico, né, para que a gente tenha realmente um ecossistema sustentável. Porque para quem é anjo, acho que tem que replicar o modelo do OneVC, o modelo do Canary, que eu preciso dar o máximo de dinheiro possível na largada para que um time tenha a chance de construir um produto e um canal de distribuição o mais rápido possível. Esse negócio da gente fazer cheques de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil reais não leva a nada. Né? Todos os investimentos, né, Laura, que a gente fez de 200, 300, 400, não nada. Nada. Né? Então, menos de R$1 milhão para começar não dá. Não dá para 2, 3 pessoas comerem durante um ano e criarem um produto legal. Né? Precisa de 1,5 pau, 2 pau. Faz sentido? Faz total sentido, e a gente na OneVC vê muito, analisando as empresas americanas, não só como você falou, a experiência do founder dele ser second or third time fundador,
mas a mentalidade que ele tem na captação. Ele fala, vou fazer um Series A 15 milhões, mas eu poderia estar fazendo um Series A 30, mas eu não vou fazer porque eu sei que no Series B eu posso tomar um down round lá na frente. E a gente vê isso muito no Brasil, de empresas brasileiras querer ter o mesmo valuation das americanas ou de tentar maximizar ao máximo no seed ou no Series A esse valuation. E aí você é prejudicial para o mercado como um todo. Não só para uma empresa que ela não vai estar acostumada a receber aquela quantidade de dinheiro, como a possibilidade de depois os fundos como Kazek, Monax, Redpoint não conseguirem seguir essa empresa ou o cara não conseguir receber captação lá fora. Total. E é interessante para quem gosta de podcast, tem um podcast que chama Acquired, que é um dos podcasts mais legais que tem, né, Bruno? Toda semana eles falam de algum caso de saída nos Estados Unidos e nas 2 últimas semanas foi legal porque a gente teve o IPO do Spotify, o Direct Listing do Spotify e o IPO do Dropbox. E aí depois a gente vai falar isso também, mas a gente já tem dados das jornadas de todas essas empresas, né? O Equity Zen tem o preço por ação de todas as rodadas de todas as empresas que fizeram IPO. E o que é legal nesse episódio do Dropbox é que o Dropbox vendeu 7% por $150 mil para o Y Combinator, 25% por $2 milhões no seed da Sequoia, $6 milhões, 26% na série A. A descolada do Dropbox foi a série B, que foi no pre-money de $100. Então, acho que só para reforçar o teu ponto, que os melhores fundos americanos, eles são extremamente disciplinados com a precificação, né? Sequoia não faz loucura, Kleiner não faz loucura, Greylock não faz loucura. A loucura acontece naqueles caras que estão por fora do ecossistema, e aí acabam pegando um segundo tier de empreendedores também. E aí a gente passa o dia se perguntando 4 perguntinhas básicas. Qual dessas empresas a gente tem que investir? Quando está na hora de investir, não está na hora de investir? Quanto de dinheiro a gente vai investir? E, de novo, quando que a gente sai? Né? Entro no anjo, saio no seed, entro no anjo, saio na série A, entro no seed, saio na série B, até onde eu consigo ir? Vamos lá. Eu só não queria perder quer dizer, o ponto do Sequoia, do Greylock. Esses caras, eu entendo que você falou que eles estão dentro do ecossistema e os melhores deals estão fluindo dentro desse sistema, mas pelo tamanho deles, obviamente, eles não conseguem fazer cheques muito pequenos, né? Quer dizer, o tempo gasto para olhar uma operação no nível do seed ou no Series A, provavelmente para eles não seja tanto o foco. Deve ter gente boa também aí em volta, né? Porque essa mesma companhia passou por essa fase anterior, né? Então, como é que você consegue identificar quem são os caras bons que estão olhando essa fase anterior? Porque o Sequoia é óbvio, todo mundo já sabe, né? A ideia é saber quem são esses fund managers bons que estão olhando aqui antes. É um excelente ponto. O que a gente tem de dado concreto? O CB Insights tem uma série de estudos que eles chamam de teardowns. Eles fazem teardowns de todos os 20 principais fundos americanos e você consegue ver número de deals por mês, números de primeiro investimento, número de follow-ons, estágio dos deals. Era por seed, série A, série B, série C. O que você percebe nesse grupo de elite é 50% a 60% de alocação para early stage. Então, assim, é uma estratégia de adquirir o máximo de topo de funil que eu puder, e aí eu dobro, triplico, quadruplico, e eu garanto, eu fundo, eu gestora garanto a série A, série B, série C. Então, assim, o volume de dinheiro da Sequoia, da Kleiner Perkins, é para garantir a precificação, para garantir isso aqui, ó. Eu precifico a rodada, eu não dependo de um outro fundo vir dizer quanto que vale meu deal. Eu precifico isso até o IPO. Os melhores deals da Sequoia, ninguém toca o dedo até o IPO. Dropbox não co-investiu com ninguém. Instagram não co-investiu com ninguém. Então, assim, uma enorme disciplina de investir o mais cedo possível. E o que você tem nos Estados Unidos, que é exatamente isso que você está falando, que eu acho que algum dia a gente vai chegar aqui no Brasil, é
de novo, quem é que está lá na faculdade? Pegando o cara a hora que o cara, né, vai virar dropout. A Sequoia não está ali ainda hoje. E é por isso que todos os fundos hoje têm algum tipo de acordo, todos eles têm fundo de anjo. Quais são esses acordos com esses caras menores que estão identificando? É para garantir pipe. Isso aqui é que nem uma força de venda, se você pegar resultados digitais, de novo, Bruno, desculpa. Tem uma cadência de vendas, né? Eu tenho uma meta de vendas, o cara tem que vender 12 contratos por mês. Para ele vender 12 contratos por mês, eu preciso de 52 SQLs, 200 e poucos MQLs, 400 leads. VC é igual, né? Voltando aqui para o funil, a matemática é mais ou menos essa. Você, como investidor, você pode falar, olha, eu vou fazer só 100 investimentos lá em cima, eu vou fazer só 10 porque eu sou muito bom de IoT. Né? Sou que nem o Lauro, tenho 57 anos de hardware nas costas, eu vou conseguir ver hardware como ninguém, então eu não preciso fazer 100, eu vou fazer 2. Isso faz parte da tese. Fora isso, a matemática, ela é dada. E por que essas perguntas elas são relevantes? E aqui, de novo, a gente volta para o Pareto. Porque o gráfico lá da ponta são o total de investimentos feitos por toda a indústria de Venture Capital. A coluna do meio é o volume de dinheiro aplicado nesses deals. E a coluna aqui da direita é o retorno desses investimentos. Então, o que isso mostra? Pareto. 60% do retorno veio de 6% dos deals. Vocês querem ficar boquiabertos e assustados agora? Coluna da esquerda, total de fundo de Venture Capital nos Estados Unidos. Barrinha verdinha lá embaixo, top 20 VCs. Barrinha de retorno da indústria de Venture Capital nos Estados Unidos. 90% do retorno vem dos top 20. Ou seja, todo o dinheiro que vai para aquela barra é jogado fora. A indústria de Venture Capital nos Estados Unidos é deficitária. Dá prejuízo à indústria, a classe de ativo Venture Capital é a pior classe de ativo para se investir nos Estados Unidos. Se eu tiver investido nos resto do mundo, se eu tiver nos 20, eu tenho certeza que eu vou ficar mais rico do que o Warren Buffett, né? Ou seja, porque Sequoia tem dado mais retorno do que o Warren Buffett nos últimos 20 anos. O problema é que tem fila de 30 anos para entrar na Sequoia. Não é à toa que o americano fala que o VC não é um asset class, é um access class. Né? É uma classe de acesso. Quem é que tem os melhores deals? De novo, São Mateus. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam sempre mais pobres. Qual que é a vantagem para a gente aqui do Brasil? A gente está há 30 anos atrás dessa curva. Né? A pergunta que a gente tem que se fazer daqui 10 anos é quem é que vão ser os top 20? Os top 20 vão ficar com o lion share do dinheiro dos investidores e vão ficar com o lion share de desejo dos empreendedores. Né? Com quem que o Bruno vai querer captar daqui 7 anos quando ele vender e fizer o IPO da Resultados Digitais? Né? É disso que a gente está falando. Né? Então, o que é interessante para todo mundo que está aqui nessa sala, seja investidor, seja empreendedor, daqui 10 anos o mercado brasileiro vai ser isso. Aonde é que a gente vai estar? Dentro dos top 20 ou fora dos top 20? Inúmeros livros. Esse é um dos. De novo, para quem quiser aquela lista nossa, a gente vai dividir depois. Mas esse é um bom livro para quem quiser um pouquinho desse framework de qual que é o business, qual que é a matemática de Venture Capital. Quero me tornar um investidor. O que eu faço? Rezo a Deus? Graças a Deus, a gente já tem um século de experiências em diversas indústrias. Em Venture Capital, a gente tem 40 anos. E o que a gente aqui da Stella pode dividir com vocês é que todos vocês, como investidores, vão passar por 5 fases. A gente sempre começa louco pelas ideias. Nossa, blockchain vai mudar o mundo. Né? Nossa, IoT é o barato.
CRISPR, não, o mundo vai comer carne processada, né? Puta, vamos na tendência, vamos na ideia. A gente começou assim, né? Os nossos primeiros, sei lá, quantos deals a gente errou, Laura? Vários. Sorte que o Sato está aqui para dizer que a gente acertou em uma, né? Tem, é verdade, tem o Lauro também, temos 2 acertos aqui. A gente não convida os erros, né? Os erros não bebem, né, Lauro? Só quem ganha bebe. Não. Sai do livro, né, Almir? Então, essa é a primeira fase de todo mundo. A segunda fase é, bom, entendi que ideia não vale nada. Puta, mas o time é animal, né? 3 founders que se complementam. Um é growth hacker, o outro é CTO, o outro... Também não dá certo. Vários erros, várias cicatrizes nas nossas costas de ter se apaixonado pela ideia e ter falado, nossa, que time animal. O que a gente aprende na fase seguinte? Que o que importa é o modelo de negócios, né? A ideia era boa, o time era animal, mas não estava fazendo dinheiro. Aí na fase seguinte se aprende que não é só isso, né? Precisa ter um volume de dinheiro adequado. Do que adianta você ter acertado na ideia, ter acertado no time, no modelo de negócios, mas ninguém quer fazer a série A? Você está sendo contrarian, mas ninguém mais está sendo contrarian no mundo, né? Não adianta também. Ou você tem competência para levar seus próprios deals adiante, ou você morre na praia. E aí, depois disso, você aprende a dosar, aprende a ter o dinheiro para a próxima fase, e você fala, errei o tempo. Estou 1 ano adiantado, estou 2 anos atrasado. E no final da história, o que a gente tenta aprender é como é que a gente balanceia essas 5 coisas a cada momento. Talvez o mais difícil, e a gente vai falar um pouquinho do processo decisório, como que você se mantém otimista nesses temas? Porque qual que é o risco que a gente corre? É ser pessimista em tudo. Você começa a virar pessimista. Aí depois nenhuma ideia dá certo, nenhum time está bom, nenhum modelo de negócio presta, aí você não faz mais nada, né? As nossas brigas de segunda-feira, né, Sato, são ferrenhas. Porque você começa a ficar hiper negativo em relação a tudo. Como é que você dosa o otimismo, né, do sonhar, das coisas que vão dar certo, com o pessimismo da realidade, dessas estatísticas todas que a gente está falando, né? Esse balanceamento, eu acho que, de longe, é o que mais nos corrói toda semana, né? Chegar para a reunião de partners na segunda-feira com os deals que a gente tem que rever, tentar ser otimista, tentar ser pé no chão, e o Chalfon tem ajudado um montão a gente também com esse lado mais esotérico dele. E aí, o que a gente aprende dentro desse balanceamento das 5 ideias é a realidade do pensamento exponencial, desse tal de 80-20. Por quê? Porque a gente sabe que, primeiro, o resultado do portfólio vai vir de Pareto, né? Então, só 20% das empresas que a gente investir vão dar 80% do retorno, mas essa é só a primeira derivada. A segunda derivada, que é mais bizarra, é que daquelas 20% das empresas que vão dar certo, 80% da receita delas vai vir de uma fonte só. E o que é mais bizarro ainda é a terceira derivada. Dos 80% da receita, 80% do tráfego vai vir de uma fonte só. O que isso quer dizer? Que a gente tem que escolher empreendedores que pensam como investidores. A pior coisa que pode ter para um processo exponencial é você escolher um empreendedor que tem 3 fontes de receita. Ou que não, ele vai ter uma fonte de receita, mas ele tem 5 fontes de tráfego. A exponencialidade, ela cascateia em tudo aquilo que a gente faz. A empresa, o empreendedor, ele tem que ter uma cabeça de investidor, porque ele tem um portfólio de alternativas de produto, ele tem um portfólio de alternativas de fontes de receita, ele tem um portfólio de alternativas de fontes de tráfego. Ele tem que acertar na mosca em cada uma delas, sequencialmente, e a gente tem que acertar nele. É essa o tamanho da dificuldade que todos nós vivemos aqui. São esses 3, 4 derivadas de exponencialidade, uma atrás da outra.
E aí a gente aprende a montar um portfólio dessas coisas, né? Ou seja, como é impossível você saber ex ante o que vai dar certo, o que a gente pode escolher no seed e alguns de vocês como anjo, o modelo mental do empreendedor está certo. É por isso que nós somos extremamente, como diria o americano, anal, né? Chatos com fonte de receita, com a máquina de vendas, né? Então a gente só quer um produto, um tipo de vendas, uma fonte de tráfego. O que a gente percebe com todos os unicórnios é que mesmo na escala, 80% do tráfego deles vem de uma fonte. Dropbox, 80% orgânico, 20% pago. Spotify, 97% orgânico, 3% pago. Stitch Fix, 78% do tráfego é orgânico, 23% pago. Esses caras, eles não têm uma equipe de growth hacking para testar todas as fontes possíveis e imagináveis. Eles são animais ninjas em uma coisa. De novo, pegando um caso aqui da resultados digitais, o que não falta para resultados digitais é lead. Né, Bruno? Acho que nunca deixou de bater meta por falta de lead, né? Vendas em Crespa, MQL em Crespa, mas lead nunca, né? 100 mil leads por mês. Fale em vantagem competitiva. Warren Buffett, one-on-one. Tem o causa, propriedade de busca de geração de negócio. É a única fonte de diferencial estratégico de uma empresa nascente. A sua capacidade de causa e efeito de distribuir produto. E é por isso que a gente tenta fazer o menor ou maior número possível de apostas que o nosso dinheiro permite a gente fazer no seed e concentrar o mais rápido possível. Então, a gente começa com um portfólio razoavelmente diversificado, mas a gente procura logo em 2, 3 anos estar o máximo possível concentrado. A segunda e isso é realmente difícil, é você sempre escolher uma coisa melhor hoje do que você escolheu ontem. Então, assim, olha só o quão difícil, quão bizarro é esse negócio. Você investe na resultados digitais, você investe na OMI. A empresa que a gente está olhando hoje, ela não pode ser legalzinha, ela não pode ser igual a resultados digitais. Ela tem que ser melhor do que a resultados digitais. Porque senão eu não estou trazendo opcionalidade exponencial para o meu portfólio. Se eu trouxer alguma coisa igual a resultados digitais, o meu portfólio virou um portfólio linear. Então fica cada vez mais difícil você investir, porque a barra vai subindo, a barra vai subindo, a barra vai subindo, e se você não sobe a barra, você não está criando exponencialidade no teu portfólio. E é difícil, porque aparece tanta ideia legal, tanta gente legal, né, tanto modelo de negócio bacana, mas no final do dia a pergunta que a gente tem que se fazer é que opcionalidade a gente está trazendo para o portfólio? Né? Esse o que vai bombar, ou a gente vai ter um portfólio de coisas iguais. E aí, para quem tiver interesse nesse tópico específico, alguém aqui já leu Zero to One? Já tem bastante profissionais aqui na sala já. Livro fantástico, acho que o Peter Thiel é um dos principais pensadores desse nosso mundo, e acho que acho que tudo que ele coloca no livro é super relevante, mas talvez acho que a parte mais interessante é essa da dificuldade de saber lidar com a exponencialidade. E é aqui que ele traz os dados das empresas que ele investiu, onde o tráfego e a receita também das empresas escaláveis seguem a regra de Pareto. Ou seja, não se investe em quem diversifica a fonte de receita, se investe em quem exponencializa a fonte de receita. Alguma pergunta? Vamos lá, então. Falar um pouquinho do passo a passo nosso como investidor e acho que de vocês que estão se tornando investidores também. Ponto de partida, né? Como é que eu olho para o mundo? Eu preciso de uma tese de investimento. Aqui tem um checklist com 14 pontos que a gente julga primordiais para falar tem uma tese. O que é uma tese? A tese não é uma lista de critérios de escolha,
ela é simplesmente as linhas de contorno do mundo que você olha. Então, para que eu estou olhando? Eu estou olhando para algum setor específico, né? Então, aqui como Leonardo, vou olhar só Health Tech, ou como Lauro, vou olhar só IoT, ou como Almir, eu vou olhar aqui saúde e Food Tech. Então, cada investidor precisa escolher, né, a sua ótica de competência e falar, olha, desse universo gigantesco que existe, aonde eu vou me restringir setorialmente, aí depois eu preciso escolher estágio, vou ser anjo, o que eu consigo adicionar de valor, além do meu dinheiro? Eu consigo reduzir o risco de produto? Ou eu consigo reduzir o risco de distribuição? Né? Ou seja, o que eu levo para um investimento que eu faço, além do meu dinheiro? Geografia, vou fazer isso só no Brasil, vou fazer Israel, como vários de vocês têm portfólio, Estados Unidos, como também vários de vocês têm portfólio, porque eu quero diversificar além de Brasil, como no caso do OneVC, metade Brasil, metade US, é isso? Isso aí. Então, acho que todo mundo precisa de uma tese geográfica. Esses são os 3 primordiais pilares de uma tese de investimento. Preciso decidir quanto que eu vou investir, né? Se eu sou um gestor, como no caso da Astela, eu preciso ter um fundo, preciso ter um tamanho. Se eu sou um investidor anjo, eu sou um family office, eu preciso definir um budget de 4, 5 anos, né? De como que eu vou alocar meu capital nessa história toda. Que tipo de tamanho de cheque eu vou fazer? Vou fazer 100 mil reais em rodadas junto com o OneVC ou Canary, que vão fazer rodadas de 1 milhão. Então, eu vou botar 100 pau em Valhas, ou vou botar 500 porque eu quero ter metade das rodadas, ou vou co-investir com a Astela, ou vou ser a Astela que investe, né, a gente investe de 3 a 5 milhões de reais no seed. Quantos deals por ano eu quero fazer? Fazer 1, 2, 3, 4, 5, né? Que tipo de universo eu quero ter para poder jogar aquele funil todo? Vou guardar dinheiro para fazer follow-on, ou vou fazer as apostas num estágio só e torcer para tudo dar certo? Ou vou concentrar ao longo do caminho? Que tipo de estrutura? Vou fazer como um OneVC que faz convertible bond? Vou fazer straight equity, como no caso da Astela? Comitê de investimento, como é que eu vou decidir? Sou eu sozinho? Vou chamar gente da minha família? Vou chamar gente amiga? Vou chamar o Nakagawa? Para poder me ajudar a escolher aonde eu vou investir? Vou fazer com meus sócios? Que tipo de governança eu quero? Né? Quero só ver os números, quero participar do board, quero liderar os deals ou vou só fazer follow, vou estar acompanhando outros fundos, outros investidores, quero ter controle da rodada ou eu topo sindicar, fazer com mais gente. Tem fundos que têm como meta um percentual investidores, fala assim, olha, eu não faço nada que eu não tenha 5% da empresa, 10%, 25% da empresa. Que tipo de retorno eu estou buscando? Né? 3x, 4x, 5x, que tipo de risco eu estou correndo? E que tipo de relação operacional eu quero ter com o empreendedor? Quero estar aqui meu dinheiro, vejo no exit, quero estar no dia a dia, quero fazer call, quero aprender, o que eu quero fazer? Então, é um checklist, acho que super prático da gente poder, acho que todo mundo sai daqui com uma tese razoavelmente pronta para, hopefully, investir a partir de amanhã. Montei a minha tese de investimento. Preciso montar a minha tese operacional de escolher deals. Tem fundos de anjo que vêm 20 mil deals por ano. Tem fundos, como no nosso caso, a Astela, a gente vê em torno de 1.000, 1.100 deals por ano. Tem gente que fala, puta, nem ferrando, né, que eu vou ver 1.000, eu quero ver 100 por ano. Preciso montar uma estratégia da minha boca de funil, quero pegar coisas mais selecionadas, tem gente como a gente, no caso da Astela, que fala com todo mundo, tem gente que eu não vou falar o nome que pede double referral. Double opt-in, desculpa. Double opt-in. Tem inúmeras teses, né? Tem gente que tem fundo que não aceita, ou investidor que não aceita contato que não seja uma apresentação de alguma empresa do portfólio. Eu preciso montar
uma estratégia de atração de coisas, né? Quantos deals eu quero ver para poder estatisticamente escolher aquilo que eu acho relevante fazer. Acho que a última conta que o Marcelo fez, do nosso lado, quanto tempo a gente gasta nisso? 40% do tempo nosso, dos 4 sócios, é dedicado só para essa boca do funil. Só para garantir que a gente tenha 1.000, 1.100 deals por ano. E aí eu preciso ter uma lista de critérios. No nosso caso, depois se vocês quiserem, isso aqui está no Medium, a gente publicou ao longo de 2016, semanalmente, os nossos 42 critérios. Então, quando a gente olha um investimento, a gente vai passando por esses 42 critérios e checando para a gente poder chegar numa decisão final de investimento. Não precisa ter 42, talvez 4 seja o suficiente. O que é importante, eu acho que é cada um ir escolhendo o que é relevante para se discutir mercado e indústria, que tipo de mercado, que tipo de indústria. Talvez um item só basta, talvez como investidor eu só queira investir em coisas que têm um total addressable market acima de 10 bi. É um critério. No nosso caso, a gente quer coisas de tecnologia, coisas que tenham uma narrativa coerente, coisas que a gente enxergue talvez um TAM não existente hoje, mas possível no futuro. Então, acho que cada um vai criando a sua lista mentais de wish list, de desejo do que eu quero de um mercado. Só invisto em coisas que não têm competição, que o cara é o único do mercado, não vou investir como a gente investiu na OMI, que tem 125 competidores de RPs, vis-a-vis o que era a RD lá atrás, que era basicamente o único player. É uma tese de mercado, é uma tese de indústria. Eu preciso ter alguns critérios de empreendedores, como é que eu avalio as pessoas. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade hoje em dia, como é que você descreve que aquele empreendedor é legal. A gente adora falar dos missionários e dos mercenários, mas assim, na prática, como é que você escreve que esse cara aqui é mercenário, o sonho dele é bom. É extremamente difícil você analisar o empreendedor principal, o time de founders, qual que é o balanço desse time. Tem investidor que só quer conhecer um cara, tem investidor que fala, não, eu quero conhecer o time inteiro. Com que tipo de conforto pessoal você prefere conversar? No nosso caso, a gente faz questão aí de 200, 250 horas de conversa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que geralmente a gente investe depois de 6 meses, 1 ano de relacionamento. É um número de horas, para quem tem curiosidade, um relacionamento amoroso. Para você namorar alguém precisa de mais ou menos 300 horas, para você ficar com alguém 200 horas, para você ter uma amizade 100 horas. É o número de horas, mais ou menos, que todo ser humano precisa de conhecimento. Como que você faz isso mais rápido, mais devagar? Tem gente que com 10 horas de conhecimento está pronto para casar. Tem gente que não está. Então, qual que é a minha relação pessoal com essa questão de intimidade com as outras pessoas? O que eu espero da empresa, de produto? Tem gente que espera tráfego. Eu quero ter pelo menos X mil visitantes ou X mil downloads. Tem gente que fala, me dá só 10 clientes. Tem gente que fala, só invisto a partir de 100, 150 mil reais de faturamento mês. Tem gente que gosta do produto ainda semi-pronto. Tem gente que quer ver o produto funcionando. E aí você vai conhecendo o que vai te dando familiaridade, conforto, de novo, entre uma fase e outra do investimento. E, por fim, quais são as linhas de contorno do negócio? Valuation, termos e condições, quem são os outros investidores. Pode parecer piada, mas hoje em dia o mercado brasileiro é tão sindicalizado, todo mundo investe com todo mundo, que é um pepino. Às vezes você quer levar adiante um deal, mas o minoritário lá não quer. A gente tem tido muitos problemas desse tipo. Tem gente que não gosta de co-investir para evitar esse tipo de risco e assim por diante. Então, assim, de uma maneira geral, a recomendação aqui escolham 1 ou 2 critérios
de cada uma desses grandes pilares para vocês começarem a olhar e tomarem decisão do que investir e como investir. Caetano, tudo beleza? E aí, como é que eu vou escolher? Sozinho, vou ter um grupo de gente escolhendo comigo, essa escolha vai ser por quórum, essa escolha vai ser consenso ou vai ser dissenso? No nosso caso, hoje, a gente tem escolhido por consenso, a gente só investe quando todos os sócios gostam do deal. Tem fundos que fazem questão de ter dissenso. Tem fundos nos Estados Unidos que a tese é, se todo mundo não tiver de acordo, é porque o deal é ruim. A gente está deixando de ver alguma coisa. A gente ainda não chegou nesse ponto, quem sabe, né, Marcelo? E aí pensar no que eu quero ser no dia seguinte. Casei, e aí? Vou ser só investidor financeiro? Só quero receber o resultado trimestral, semestral, anual? Ou eu vou ser um investidor tradicional, que eu vou ser um advisor, vou participar do conselho, quando o cara precisar ele me liga? Ou eu vou ser, como no nosso caso, operacional, né? Vou me disponibilizar para arregaçar a manga, foi um meme da semana passada, né? Vamos todo mundo arregaçar a manga, e ajudar o cara com produto, com vendas, com time, né? Que tipo de tempo eu quero ter depois que eu investir. E aí, eu sei que isso aqui é mega complicado, mas esse aqui é o nosso mapa mental por estágio e por máquinas. Então, assim, é essa matriz que a gente enxerga quando a gente vê um mundo, cada um tem uma matriz. Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga o estágio, onde é que esse cara está? Ele é uma família, são 4, 5 pessoas, ou ele já é uma tribo, 15, 20? Ou ele já é uma vila, 150 pessoas? Dentro da máquina de vendas, ou dentro da máquina de produto, qual que é a maturidade dele para aquela fase? Está adequado para aquilo que a gente acha razoável para aquele momento? O que a gente acha que a gente vai ter que fazer para ajudar ele a maturar esses processos para ele chegar na próxima etapa? E é assim que a gente procura criar valor, né? Então, assim, a nossa relação com os empreendedores passa por um sistema de modelo mental, como se fosse o CMM, né, Lauro, do ponto de vista de maturidade de software. Cada investidor tem um modelo mental diferente. E aí, 2 dos maiores dilemas que a gente vive no nosso dia a dia. O primeiro deles é como que eu influencio um cara que é dono, né? Então, venture capital, pelo menos no nosso caso, a gente não quer ser controlador, né? Então, a gente é minoritário, a gente está pegando carona com o empreendedor. Como é que eu faço, né? Se eu acho que ele está indo para a direção errada? São pouquíssimas coisas que a gente pode mandar, né, como investidor. O que a gente tem nos nossos contratos? Vetos. Então, o cara não pode vender a empresa por menos de um preço, ele não pode mudar de modelo de negócio, mas a gente não tem como no dia a dia dizer, olha, você só pode ter uma fonte de tráfego. E se o cara tem 3 fontes de tráfego, né? Como é que eu convenço ele a ver a luz, né? E a luz que eu quero que ele veja, que a gente quer que ele veja. Ao longo do tempo, a gente aprendeu 3 grandes maneiras de criar epifanias. Então, assim, a gente se vê no papel de ajudar o empreendedor a criar a epifania. O que é epifania? É quando a pessoa entende intelectualmente e emocionalmente o assunto. Toda vez que a gente se depara com um conflito com um founder, uma dessas 2 coisas não bate. Ou o cara não está entendendo, mas ele sente a dor, ou ele não sente a dor e entendeu. Então, o nosso papel é fazer essas 2 coisas clicarem e ter o spark. Como que a gente procura fazer isso? Com conteúdos, né? Então, a gente procura criar situações de conexão, né? Então, vai lá falar com o Lauro, vai lá falar com o Bruno, né? Quanto mais conexões a gente ajudar o empreendedor a fazer, mais ele vai ver do mundo que a gente quer ver e mais ele vai conseguir fazer aquilo que a gente acha razoável. 2, provocando as contradições. Às vezes as pessoas não veem a gota d'água. Ela não está escutando que tem um vazamento,
Né? Como é que a gente faz para ela ver essa gota d'água? Como é que a gente força isso a acontecer no dia a dia para ele perceber a contradição? A hora que ele percebe a contradição, ele vai lá e corrige a contradição. E quando nada funciona, o que a gente faz? A gente provoca o desespero criativo, tira dinheiro. É incrível o que as pessoas fazem quando você chega para o cara e fala assim, vamos fazer o plano para fechar a empresa? Está na hora, né? Alguma coisa tem que acontecer. E é aí que a gente procura apertar e provocar, no mínimo, o raciocínio lógico da pessoa, né, o lagarto dentro da cabeça dele e falar, opa, game over. Então, o que vocês vão enfrentar como investidor é muito dessa coisa, né, de como é que eu faço a mensagem chegar, não adianta gritar, né, ou seja, você investiu no cara porque você acha que o cara é brilhante, que o cara é bom, às vezes ele está com um problema pessoal, às vezes ele não consegue enxergar aquilo, como é que você faz? Eu diria que se 40%, 50% do nosso tempo vai para originar, acho que uns outros 20%, 25% vai para isso, né, Sato? Para tentar influenciar o dia a dia, produzindo conteúdo, fazendo apresentação, provocando essas conexões para ver se as pessoas conseguem ver a próxima etapa. O segundo grande dilema é como alocar o tempo. Pode parecer bizarro, mas eu gasto muito menos tempo com o Bruno, que a empresa vai maravilhosamente bem, do que a gente gasta com as empresas que não vão tão bem. Faz sentido? A gente sabe que 1x de retorno dos fundos vem na média das empresas medianas, não das que vão realmente bombar. Como é que você faz, né, para distribuir e alocar teu tempo entre as coisas que podem bombar? E será que se eu gastasse mais 10 horas com o Bruno, ele ia ser 10 vezes mais rápido? Talvez não. Né? Então, esse é um dilema e uma dor constante do nosso lado, de como que a gente está alocando o tempo dentro das empresas, e vocês vão passar por isso também. E aí, por fim, como é que você planeja o processo de liquidez? No nosso caso, a gente acredita que liquidez de novo, é um processo, é uma causa e efeito. A última coisa que a gente quer 2 anos antes de acabar o fundo, ter que contratar um banco para vender o portfólio. Como que a gente faz isso? A gente cria um processo do dia 1 de business development. A gente acredita que as empresas elas não são compradas, elas não são vendidas, elas são compradas, né? Ou seja, é um buyer's market geralmente. Como é que a gente tem um volume de relações o suficientes estratégicas para garantir que a empresa vai conseguir captar a próxima rodada, né? Então, como é que a gente faz com a RD que já passou pela Série B para garantir que eles vão maximizar a chance de uma Série C? Como é que a gente fez na época da Ciatec ou da Dualtec para garantir que o Lauro e o Sato tinham um volume de estratégicos o suficientes interessados em comprar as empresas dele. Então, isso faz parte e tem que fazer parte do nosso dia a dia de investidor. Se você não está do dia 1 projetando a saída, a chance dela acontecer é muito baixa. O que espera o futuro de VC? Né? Eu acho que a gente está num momento que o VC está tomando o próprio remédio. Então, disrupting software is eating the world and is eating VC as well. Como é que a gente se projeta para isso? Né? Ou seja, tomando o nosso próprio remédio. Gastando 80% do nosso tempo no business do jeito que ele é hoje e 20% do nosso tempo em growth hacking. Vamos testar fundo de criptomoeda, vamos testar fundo de fundo, como é que a gente pode testar essas inúmeras adjacências, e isso aqui para a gente com vocês hoje é a busca dessas adjacências, porque em algum momento a maneira como a indústria de venture capital está organizada hoje vai mudar também. Né? E eu acho que a gente tem que estar pronto para essa fase e a gente tem que já começar a fazer o sandbox de todas essas coisas hoje. E aí, acho que já indo para o final aqui do papo, acho que trazendo a reflexão de que tudo isso que a gente faz e vocês fazem,
nada mais é do que um processo de criar o futuro. Né? Acho que a humanidade até hoje gastou muito tempo, muito dinheiro tentando projetar, prever o futuro. Mas o que as pessoas esquecem quando elas vão na cartomante, quando elas contratam consultores para tentar prever o futuro, é que o futuro não é um ponto discreto feito para se projetar. Né? Ele é um conjunto de alternativas, de possibilidades que vão aumentando ao longo do tempo, assim como o nosso modelo mental de Venture Capital. Né? O futuro começa hoje, talvez com 10, 20 hipóteses do amanhã, que vão se exponencializar talvez em 10, em 5. Então, criar o futuro de uma maneira geral é pensar como um fundo de VC. E lembrando que VC, né, esse modelo mental de Venture Capital, de música, de livros, de filme, se resume a 3 grandes coisas. Eu tenho que achar um puta produto, depois eu tenho que achar um puta canal de distribuição e eu tenho que conseguir criar uma organização social com 400, 500, 700 pessoas que suporte isso. Né? Sem essas 3 coisas acontecerem, eu não crio o futuro. Né? O futuro não é feito só de tecnologia, ele é feito de empresas, com gente, né, que vende, que ajuda as pessoas a usarem o produto e assim por diante. A gente tem que saber enfrentar o risco como investidor, como empreendedor. Né? Se não fosse isso, vocês não estariam aqui, porque passar por essas taxas de riscos de cada uma etapa não é para qualquer um. E, no fundo, o que a gente gosta de deixar mensagem para vocês aqui hoje é que todo mundo nessa sala, todo mundo tem que ser ao mesmo tempo um empreendedor e um investidor. Tem que ser um empreendedor de uma causa e investidor de várias causas correlacionadas, porque a chance da nossa causa dar certo é muito baixa. Então, se a gente quer ver o futuro que a gente quer, além de empreender, a gente tem que investir 20% do nosso patrimônio em coisas correlatas para garantir que esse futuro aconteça. Então, acho que, no fundo, a ideia era essa, era que todo mundo saísse daqui com essa noção e essas capacitações para que a gente pudesse ser todo mundo empreendedor e investidor. Gente, muito obrigado.